Boa tarde, boa tarde. Eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem ainda não me conhece. Estamos no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Bem, para quem não me conhece, eu sou um pastor missionário, trabalho principalmente com os asiáticos, chineses, japoneses, coreanos e também judeus. E como fazemos todas as quartas-feiras e também aos sábados, e no sábado é 18h30, quarta, 17h30. Sempre nós estamos batendo um papo tranquilo, informal, onde você pode participar. Cada um de vocês que vai estar entrando pode participar, fazer perguntas, acréscimos, qualquer coisa que realmente você quiser colocar. É possível que eu esteja fazendo alguma abordagem e não responda exatamente aquilo que você gostaria. Olá, Ângela. Poxa, quanto tempo, menina. E nós queríamos... Oi, Henrique. Boa tarde, meu irmão. Então, estão chegando pessoas, muitas delas que estão entrando são pessoas que já nos seguem, já estão conosco já há um bom tempo. Boa tarde, Miranda. Boa tarde mesmo, Ângela. E hoje nós vamos, como sempre, na quarta-feira, nós temos assuntos avulsos. Olha, quando eu terminar esse assunto que nós estamos colocando, que Jesus é a luz para os gentios, nós vamos estar também expondo Isaías 53, ok? E eu vou fazer isso porque recentemente uma pessoa perguntou para mim se eu já tinha também feito Isaías 53. E eu já fiz há muito tempo atrás, mas não está no playlist, não é? Olá, Ângelo. Tudo bem, querido? Então, e a gente realmente vai colocar Isaías 53 porque é muito interessante. Nós vamos fazer uma pequena abordagem introdutória em Isaías 52, 7, 10. E eu acredito que vai ser, sim, uma exposição bem evangelística. Então, na outra quarta-feira, se você tiver pessoas que gostariam de conhecer um pouquinho mais a Deus, frutos maduros, então, eu estou passando uma experiência muito interessante. Eu estou fazendo... tem um grupo aqui em Campinas que coloca, né, o braço no lugar, né, faz toda uma série de movimentos aí. E a pessoa que está fazendo isso para mim está tremendamente interessada na palavra de Deus, né? Então eu gostaria até que você esteja orando por ela. E Camila é o nome. Pessoa muito joia. E eu gostaria realmente que ela tivesse esse encontro, essa experiência com o Senhor. É a segunda vez que nós falamos com ela. E hoje foi tremendo, durante todo o processo, durante todo o tratamento que ela foi fazendo no ombro e tal, nós tivemos condições de falar do Senhor. Fomos citando versículos a versículos, explicando, e foi assim. Reinaldo Senatos, seja bem-vindo, querido. Então, nós vamos, antes de começar aqui Isaías 49, que é a última parte da proposição que nós colocamos desde o início, que o servo do Senhor, que é Cristo, né? Ele veio com vários propósitos, né? Então nós já vimos o primeiro propósito, que foi para glorificar o Pai. Nós vimos o segundo propósito, que foi para restaurar Israel. E hoje nós estaremos falando sobre o terceiro propósito, que é exatamente ele veio para os gentios. Ele veio ser luz, não é? Então, vamos estar hoje. Boa tarde, minha querida. Então, nós queremos que vocês fechem aí seus olhos, se vocês têm esse costume. Se ajoelhem, fique de pé, do jeito que você quiser, porque nós vamos orar. E você pode colocar o seu pedido de oração para que eu possa orar de uma maneira bem específica, ok? Nós temos colocado alguns nomes. Eu até fiz uma
uma gravação referente a sábado passado, que começou a cair a internet, cair, eu tive que fazer uma gravação à parte, mas foi tão bênção que já assim que eu terminei, que eu coloquei, foi para 174 pessoas assim. Então, a tua aposentadoria, Ângelo? Opa, vamos estar orando sim. E então eu percebo realmente que as pessoas estão sedentas da palavra, né? Estão buscando. E nós queremos fazer parte desse processo de encontro com Jesus e também de crescimento. Amém? Então vamos orar. Eu vou citar alguns nomes primeiro. Tem um grupo que está passando problemas na parte de oncologia. Doença terrível, não é? E ela pega as pessoas de forma desprevenida. Quando a gente percebe, muitas vezes já está avançado, né? Aqueles que têm realmente o privilégio de encontrar, descobrir isso bem no começo, consegue realmente sair rápido, né? Então eu vou citar alguns nomes que estão passando, por isso outros não, mas alguns, e para que vocês anotem, para que vocês possam anotar, tá bom? Então o primeiro que vocês querem anotar nós chamamos ele Dom Antônio, ele é do Paraguai, é exatamente vamos assim, o irmão que abriu as portas para o projeto agora de janeiro de 23, lá no Paraguai. Nós vamos estar no Paraguai e vamos estar numa espécie de uma chácara dele. E essa é a segunda vez que nós vamos. E ele não vai cobrar de nós a estadia, ele é uma benção. E então surgiu um câncer nessa parte aqui dele e nós não sabemos exatamente. Ele está já no processo, fazendo o tratamento. Eu acredito que, pelo que a gente entendeu, é algo assim que vai ser cuidado, tratado, ele vai ser curado, em nome de Jesus, vai ser curado, né? Hoje a ciência está bem adiantada nessa área. Nós temos, além do Dom Antônio, que tem esse problema aí, nós temos o Francisco Cardoso, que também teve problema na cabeça e foi para outras partes, mas ele já fez todas as químios que ele tinha que fazer e agora está bem, já está voltando às atividades, não é? Isso é bênção, mas continue orando, por favor. Lembramos também a Paulinha Tsai, uma serva que eu conheço desde que ela era super adolescente, ela era garotinha, acho que uns 15 anos, 15, 16 anos, se tanto. E também ela está fazendo um tratamento de químio para restauração. Também lembramos a Rebeca, esposa do Evaldo. Evaldo é um servo de Deus que anda conosco, ele e ela, há muitos anos, um servo fiel, e ela também, e apresentou um probleminha no pulmão e também um problema no coração, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Ela tem feito já todo o processo terapêutico aí, todo o processo de químio, e acredito que o Senhor vai cuidar dela e ela também será totalmente restaurada. Ela teve um probleminha no coração, mas já está sendo tratada. Também eu quero lembrar que vocês estejam orando pela mãe da Ruth, aqui de Campinas. Ela tinha tido uma sequela da Covid, mas graças ao Senhor isso já está resolvido. Ela é bem avançada em dias, não é? E então que vocês orem pela Ruth, para que ela continue nessa tarefa tão maravilhosa de cuidar da mãe. E ela está fazendo isso muito bem. Dê para Ruth muita paciência e muita saúde, não é? Também a esposa do Oscar. Muitas vezes o Oscar entra aí, então que ela também já terminou todo o processo aí de químio e creio que vai ser completamente curado. Sebastião e Davizinho, duas criança bem pequenininha. E o Sebastião teve um problema de operação na cabeça, ok? Era câncer.
E o Davizinho teve um problema no tônus muscular, ele não levantava nada, ele não se mexia. E agora as duas crianças, por coincidência, estão no processo de reaprender a andar e também reaprender a falar, né? Então, que o Senhor possa estar com eles. Então, nós vamos orar. Vocês, por favor, anotem, não é? E também nós vamos estar orando por alguns casais que estão em conflito, que precisam ser restaurados, tá bom? Então, vamos orar. Oh, Deus vivo, Deus poderoso, Deus que realmente nos conhece, que o Senhor possa, Pai, estar agindo de forma poderosa, soberana, em nossas vidas e na vida desses irmãos maravilhosos que estão conosco. E se há entre nós alguém que ainda não te conhece, Senhor, que tu possas pôr a mão de poder e que essa pessoa possa vir a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que ela possa ter uma experiência singular na vida deles. Peço a Ti as bênçãos para cada um desses que estão aqui e os que vão entrar também depois, lá quando eles entrarem lá no YouTube, Senhor. Que o Senhor os alcance, os cure, os sare mesmo, que o Senhor esteja consolando aqueles que de alguma forma estão passando por problemas, passando por dificuldades. Meu Deus, quantas pessoas hoje que estão carentes no sentido financeiro. E então que o Senhor possa usar realmente essas pessoas ainda, Senhor, restaurando-as, tornando-as novamente dignas no sentido de poder sustentar sua família. Peço a Ti, Senhor, pela minha própria família, que o Senhor multiplique, Senhor, os ganhos do meu filho Marcos, porque ele tem 3 filhos, Senhor. Peço que venha muitos clientes para ele. Peço pela minha filha Luciana, que também o Senhor possa estar agindo poderosamente na vida dela. Ela precisa dos braços para poder continuar fazendo as massagens, que é o ganha-pão dela, e ela está com problema num dos braços, Senhor, então que o Senhor possa curá-la de forma poderosa. Deus, eu te peço, Senhor, pelo meu filho Rodrigo, que está no Canadá, que tem feito curso para poder entrar na sua própria área em termos de trabalho, Senhor. Visita também a esposa dele, a Luciana, Senhor, e a Belinha, minha netinha. Seja com todos os meus netos. Pai, eu te peço que o Senhor esteja mexendo com o coração, com a mente do Tiago, Senhor, para que ele seja um servo teu, que venha a testemunhar de Ti e proclamar Jesus Cristo. O mesmo eu te peço, Senhor, pela Camille, que o Senhor a consagre também, Senhor. Ela tem realmente talentos maravilhosos, ela é alguém que louva realmente de uma forma muito especial. Então, Pai, que o Senhor possa estar tratando dela, do seu coração, da sua mente, restaurando a sua vida e fazendo com que ela seja também útil nas Tuas mãos, Senhor. Que ela possa impactar as pessoas com as quais ela estuda e que ela esteja indo bem também, agora está se formando. Então, que o Senhor cuide dessa minha netinha. Também te peço pelo Natan, Senhor, o Pai Nicolas e o Miguel, os filhos do Marcos, que ontem telefonaram e foi uma grande bênção. Eles estão longe, mas estão muito perto no coração. Peço pela Belinha, Senhor, que está aprendendo línguas, está crescendo lá no Canadá, que ela também cresça conhecendo o Senhor. E a Liz, minha bisnetinha. E em especial a Bianca, Senhor, que o Senhor a visite de forma especial. Ela realmente é alguém que um dia teve um encontro contigo. Que tu possas estar agindo poderosamente também na vida dela e que ela possa ter uma experiência profunda com o Senhor. Entrego também agora, Senhor, o Ângelo, Senhor, que tu possa estar tratando da sua aposentadoria, que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa, que isso saia realmente muito rápido, Senhor, muito rápido. Nós te pedimos isso. Pedimos, Pai, como nós já oramos pela esposa do Oscar. Guarda ela realmente
Peço a Ti, Jesus, que o Senhor visite também a Lica, a minha prima, que também está passando por problemas sérios, oncológicos, Senhor. Então, que ela também possa, nesse processo de químio, que ela possa ser curada. Nós entregamos, Deus, esse momento, esse tempo nas Tuas mãos, pedindo, Pai, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, porque eu te peço isso no nome poderoso do Deus vivo, Senhor Jesus. Amém e amém. Lúcia Conte, seja bem-vinda, seja bem-vindo, Oscar, Ângelo, todo o pessoal que já passou, alguns eu consigo ver, outros não. Bem, queridos, nós estamos aí examinando a palavra do Senhor em Isaías 49, e que vocês possam, se vocês perderam, tudo bem, Eduardo? Esse é um servo, ele entra sempre como José Viana, mas é Eduardo para mim. Ele realmente está lá no Peru fazendo um trabalho tremendo, irmãos. Se vocês puderem levantar recursos financeiros para ele, e também pessoas que têm chamada missionária, que possam ajudá-lo lá, tá bem? Um grande abraço, Eduardo. Eu gostei muito do passeio que eu dei lá nas cidades do Peru, tá bem? Ok, pessoal, nós já vimos aí, nós estamos aí em Isaías 49, estamos falando que o servo do Senhor, no caso Jesus, o Filho de Deus, veio com vários propósitos. E nós vimos já 2 propósitos bem claros. Ele veio primeiro para glorificar o Pai, o nome do Pai. E nós até estudamos lá em João 17, onde ele fala, Pai, eu glorifiquei o Senhor. E aí a gente perguntou aonde? Na terra, como? Consumando a obra que o Senhor me confiou. E Jesus é exatamente o nosso modelo. Ele é nosso modelo. Nós temos que fazer a mesma coisa. E ele recebeu pessoas que o Senhor enviou, da mesma forma que eu e você. O Senhor tem, eu chamo de encontros marcados. Essa pessoa que eu dei, quem chegou agora talvez não tenha ouvido, mas essa Camila, que está me ajudando com respeito a essa parte de ombro, tudo que está fora do lugar. Então, essa é uma pessoa que é a segunda vez que nós nos encontramos, e a primeira nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus, e hoje foi tremendo, é um fruto maduro. Eu tenho certeza que ela vai conhecer o Senhor Jesus de forma experimental. Então, seja disponível nas mãos do Senhor, e Ele então vai enviar as pessoas para que você realmente pregue. Então, se a primeira foi para glorificar o nome do Pai, o segundo foi para realmente nós enxergarmos, em termos até proféticos, a restauração do povo de Israel, que já voltou em 48 para a terra, mas está faltando, como a gente lê lá em Jeremias, os ossos secos, está faltando realmente o Israel realmente voltar à posição cheia de Deus e sendo um testemunho real para os gentios, não é? Isso está faltando. Isso vai acontecer assim que nós formos arrebatados, assim que nós sairmos daqui. Vai entrar um período da grande tribulação, que é a última semana de Daniel. Se você quiser detalhes disso, é só você entrar no meu playlist lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, e ver a parte de escatologia. Então, nós estudamos lá 1 Tessalonicenses, 2 e Apocalipse, versículo a versículo. Então, você vai entender bem o que eu estou falando. Bem, e o ponto de hoje é que ele veio realmente para libertar os gentios, né? Veio para fazer com que haja uma mudança, porque o povo de Israel, ele recebeu a palavra do Senhor, mas os gentios não. Então, Deus levanta servos, né? Assim que o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou, ele derrama o Espírito Santo em Pentecostes e se inicia a igreja. E nós estamos então nesse período da igreja. E nesse período da igreja, o mundo está sendo alcançado, ok? Ô Pedro, uau, meu pai, que bênção
Que bênção, isso é uma honra, meu irmão. Bem, uma honra estar recebendo você aqui. Bem, que Deus abençoe muito. Então, veja bem, nós entendemos que assim que a igreja for arrebatada, e se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você é um que vai conosco, né? Num piscar de olhos nós seremos retirados. Aí vai entrar a última semana de Daniel. Deus vai tratar especificamente com o povo de Israel que está em disciplina. E vai ser um período terrível. 7 anos, 3 anos e meio. Eu não vou entrar em detalhes, que você pode entrar lá na playlist e assistir o que eu falei, né? Parte aí de escatologia. Mas, de qualquer forma, 3 anos e meio de uma aparente paz e os 3 anos e meio finais de grande perseguição ao povo de Israel e a todos aqueles que eventualmente se dobrarem diante do Senhor Jesus. Muito bem, Pedro. Que Deus abençoe muito. E nós, então, estamos aguardando esse momento do arrebatamento. E nós vamos ler agora, porque essas passagens são passagens importantes para nós, não é? Os gentios não conheciam nada. O Senhor levanta servos dele para ir e pregar no mundo. E essa é a nossa tarefa. Nós, agora, diferente de João o Batista, que aprontou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava anunciando Jesus, ele era o cumprimento de uma profecia de Isaías, e se cumpre literalmente. E quando o Senhor se aproxima, nós temos ali a manifestação da Trindade, porque está o Filho de Deus, o Logos, que se encarnou, que se fez carne, aquele que criou todo o universo estava aqui entre nós, e desce o Espírito Santo sobre ele como pomba. Não era uma pomba, né? Como pomba, ele pousa sobre o Senhor, e o Pai fala: eis o meu Filho amado. Olha só, imagina, né? Eis o meu Filho amado. O Pai se alegra com esse Filho, ele se regozija com esse Filho, não é? E ali então João tem a certeza, porque Deus já havia falado para ele: em quem o Espírito pousar, esse é dele, né? É o próprio. E quando ele está com os seus discípulos e vê passar o Senhor, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o pessoal, antes disso acontecer, o pessoal vinha até ele perguntar se ele era o Mashiach, se ele era o Messias, né? E ele fala: não, eu não sou. Você é o profeta? Não, não sou. Quem eu sou então, né? Aí, quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. E ele cita então as palavras de Isaías, que ele era a concretização da profecia. Muito bem. Então João apontou para o Senhor servo, aquele que viria para ir na cruz do Calvário e morrer e receber nele todos os nossos pecados, todas as nossas sujeiras, do primeiro homem que nasceu até o último. Quando ele está na cruz, ele se enlambuza de toda a nossa imundície. E quando Deus o Pai olha para a cruz, ele não vê mais o Filho, ele vê você, individualmente. E a ira de Deus o Pai, que deveria cair sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós, cai sobre Jesus. Jesus morre a tua morte. Ele paga completamente o preço daquilo que você iria pagar longe dele por toda a eternidade. E é interessante que ele morre, mas ressuscita, e ele vem e fala: vinde a mim. Ele não falou: vai para a igreja batista, ou presbiteriana, ou metodista, ou o que seja. Não, falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu os aliviarei. Helenilda, boa tarde. Então, aqui nós já vimos toda a parte de cima, nós vamos começar agora a parte, versículo 6, 49:6 diz assim: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para que restaures as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Então essa é a primeira parte que nós vimos, ou seja, vimos que ele veio para
glorificar o Senhor e para restaurar. E agora ele fala, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, para seres o meu Yeshua. Olá, Márcio, tudo bem? Para seres, olha só o que ele fala, para seres o meu Yeshua, para seres o meu Jesus, até a extremidade da terra. Isso é missões. O Senhor deixou de tratar especificamente no período da lei com Israel, e ele se torna então a propiciação universal. O que é propiciação? Para quem já tem estudado comigo um pouco, lá em Israel, quando Moisés foi instruído para que fosse construído o primeiro tabernáculo, depois, muito depois, o templo, havia o Santo dos Santos, o lugar santo e o Santo dos Santos. No Santo dos Santos tinha a arca, ok? A arca da aliança. E a tampa dessa arca era chamado de propiciatório. E ali entrava uma vez por ano o sumo sacerdote com sangue e aspergia esse sangue sobre essa tampa, sobre esse propiciatório. O que significava isso? Isso proposto pelo próprio Deus. Aquilo significava que, temporariamente, aquele sangue estaria dando cobertura ao povo de Israel, não é? Uma abençoada tarde, pastor. Abençoado você também, meu querido. Então, temporariamente, está havendo uma cobertura específica no povo de Israel, desviando a ira de Deus sobre o povo de Israel. E tudo, desde primeiro, lá atrás, lá em Gênesis, quando o Adão, por incredulidade na palavra de Deus, desobedeceu e morreu, porque sempre comento com aqueles que andam comigo, né, que lá no Éden teve 2 conselheiros. O primeiro conselheiro chega para Adão e diz assim: Adão, olha, preparei tudo isso aqui para vocês, né? Você pode comer de todas as árvores que estão aqui, menos dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, certamente morrerás. Mas Adão pisou na bola e continuou vivendo. É que ele morreu espiritualmente. Ele morreu espiritualmente. Começou a ficar doente da alma. O primeiro sintoma foi o medo. E começou a se degenerar no corpo. Bem, ele tinha colocado isso para Adão. Adão, depois que Eva veio até ele, já formada por Deus, tirada da costela do próprio Adão, ela recebeu essa mesma informação e Satanás, na primeira sessão do diabo em um ser vivo, entra na serpente, se aproxima da mulher e vem com a historinha. É certo que você não pode comer de todas as árvores do jardim? E a mulher fala, não, Deus diz que eu posso comer de toda a árvore, menos da árvore que está no meio do jardim. A árvore que estava no meio do jardim não era a árvore proibida. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Então, o diabo já falou, opa. Aí ela disse, eu não posso tocar. Deus não falou que não podia tocar. Ela já cresceu. E aí lá, o sentido que ela dá agora é diferente do que Deus havia falado para Adão. Deus havia falado, no dia que você comer, certamente morrerás. Mas a mulher dá a entender, a frase dela é como se fosse assim, pode ser que a gente morra. E vem o diabo, chama Deus de mentiroso. Ele é o segundo conselheiro. É certo que não morrerás. Porque no dia em que comeres, vos abrirão os olhos, e como Deus será conhecedor do bem e do mal. Aí a mulher olha para o fruto, né? Fruto bonito, agradável aos olhos, né? Bom para comer, bom para dar entendimento. Ela come e dá para o marido. E imediatamente eles morrem espiritualmente.
primeiro ato deles, depois que a glória do Senhor se vai, é perceber que eles estavam nus, se escondem atrás da árvore, se cobrem com folhas. Foi o primeiro ato religioso do homem, tentando cobrir a sua vergonha, cobrir os seus pecados através de alguma coisa que eles inventaram. E vem Deus, e vem, toda tarde ele passeava com Adão, e aí vem o Senhor, e essa pessoa que veio foi a segunda pessoa. Eu sempre falo isso para o meu pessoal, sempre que Deus apareceu para o homem, sempre foi a segunda pessoa, sempre ele se esvaziou da sua glória. Isso aconteceu diversas vezes, com os pais de Sansão, Gideão, Abraão, tantas vezes, né? Luta de Jacó com Deus, sempre foi o filho, sempre. Por que eu estou afirmando isso? Porque agora eles estão em pecado. Antes eles não tinham problema de estar diante da glória de Deus. Agora não, em pecado, se eles estivessem na presença de Deus assim, eles morreriam, não é? O mais próximo que chegou disso aí foi Moisés, que ele pediu para ver a glória do Senhor, e o Senhor falou: se ver minha glória, morre. E deu uma passadinha de leve, depois vocês dão uma lidinha lá. Ele desce do monte com o seu rosto todo brilhando, né, glorificado. Ele foi obrigado a colocar um véu para que o povo pudesse se aproximar dele, porque o povo estava reclamando, não é? Mas vamos voltar ao que eu estava falando. Então, quando o Senhor Jesus veio, ele se tornou a nossa propiciação, agora universal. Ou seja, quando Jesus foi para a cruz do Calvário e ele morre a nossa morte e ressuscita, a palavra fala que ele agora ele tem condições de salvar quem queira. Eu estava até comentando hoje com essa menina que nós estávamos falando hoje, que lá no Éden, por incredulidade de Adão e de Eva, eles desobedeceram e morreram. Hoje, o Senhor propõe algo para retorno. O que ele propõe? Que você e eu e todos que existem possam realmente obedecer por fé o que a palavra fala. E o que a palavra fala para a salvação? Que você tem que se arrepender de todos os seus pecados, reconhecer que você é pecador. Sai! Oh, tudo bem, Chan? Ni hao ma. Então, ele quer que você realmente se arrependa, que você perceba que você tem uma natureza decaída, uma natureza que é impossível de você se auto-restaurar, não tem como, não é? E entender que Jesus, com a sua morte, a morte foi suficiente para salvar todos, mas só é eficiente para aquele que se arrepende e crê. Então, ele faz o convite: vinde a mim. Ele não falou: vá para a igreja X ou Y, vinde a mim. Ele se tornou, então, propiciação, desvio da ira de Deus para todos que estão em toda parte, todo povo, toda língua, toda nação. Então, eu não sei qual é o estado seu hoje. Uma coisa eu sei: se você ainda não tem Cristo, você pode convidá-lo para ser seu Senhor e Salvador hoje ainda. Nós vamos dar essa chance, essa oportunidade para você. Se você já tem, se regozije e compartilha essa verdade com outras pessoas. Não guarda para você. Agora estou salvo mesmo, né? Então, estou tranquilo. Não! O Senhor te chamou para que você proclame o nome dEle, para que você realmente testemunhe dEle, para que muitas pessoas possam ser salvas como você foi, e de graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, não é? Então, voltando aqui, ele fala que ele veio como luz para os gentios, para seres a minha salvação, seja o meu Yeshua, meu Jesus. E quando a gente abre, por exemplo, Lucas, capítulo 1, a gente enxerga a profecia. Oi, Lenilda, o homem quando entendi o plano de Deus em sua vida e caí em si dos seus pecados que cometeu,
muitas vezes já muito tarde. Isso quando se arrepende. Bom, nunca é tarde. Ele pode, até o último momento da vida dele, se arrepender no leito de morte. Por isso que nós não somos salvos pelos nossos méritos, como eu acabei de falar, pela graça, favor e merecido, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. Então, não é por obras, não é? Isso é coisa de Deus. Então, abra comigo agora, por favor. Vamos lá para Lucas, capítulo 1. E aqui é uma profecia que foi feita, não é? Aqui diz assim, no capítulo Lucas 1,76. O pai de João o Batista, por que o Batista? Porque ele aqui batizava, batismo, imersão, né? Ele batizava no Rio Jordão, o pessoal de Israel vinha, e ele estava preparando o pessoal para receber o Messias. Então, o pai diz, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Olha só. Para dar a seu povo conhecimento da salvação, no redimiro dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. O Senhor é o verdadeiro sol nascente das alturas. Ele é a própria luz que ilumina esse mundo. Ele não é alguém que se reencarnou várias vezes, não é isso que a palavra fala. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele é Deus, não é? No princípio ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ele é poderoso, a luz estava nele, olha só, a vida estava nele, e a luz ou seja, ele não é alguém que morreu, se reencarnou várias vezes, até se tornar um espírito de luz. Não, ele é a própria luz. Eu sou a luz do mundo, ele fala. A vida estava nele, ele é a luz do mundo, e essa luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ele. O Henrique escreve, o que de graça recebemos, de graça devemos entregar. Exatamente. Esse é o papel nosso. Então, como eu estava falando no começo, se João apontou para Jesus como o servo sofredor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele fala eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, significa sacrifício, porque os cordeiros eram sacrificados na Páscoa, eram mortos. E aquilo realmente foi algo que representava a libertação do povo de Israel do Egito. Nós estamos estudando isso no sábado, né? E Jesus é o Cordeiro definitivo, cuja morte proporcionou para nós vida. Então, aqui o pai de João Batista diz, bem claro, graça, versículo 78, 1,78, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas, e na sombra da morte dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, essa visitação do sol nascente, todo cristão hoje deve realmente ser semelhante a João. Só que em vez de apontarmos para o servo sofredor, nós temos que anunciar que Jesus vem buscar a igreja. Jesus vem nos arrebatar, ele está vindo. Se prepara, porque a hora que tocar a trombeta, se você não teve uma experiência de novo nascimento com Cristo, você fica. E você vai passar momentos terríveis dentro da grande tribulação. E se isso não acontece e você morre antes, está no inferno, querido. E depois ainda será lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Então é interessante quando nós lemos, por exemplo, essa passagem. E vamos lá para Isaías 9. Isaías 9 fala, aliás, Isaías fala muito sobre, em termos futuros, né? Sobre Jesus. Muito, ele fala demais, né? Então ele começa aqui no capítulo 9, ele fala o seguinte: mas para a terra que estava aflita,
não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos nos tornou, olha só, nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon. Zebulon era filho de Jacó com Raquel, né? E terra de Naphtali, tá? Que era filho de Jacó com Lia. E ele fala, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então, o Senhor Jesus, ele nasce em Belém, que significa casa do pão. Ele é o pão da vida, né? Então, o que está sendo escrito é que lugares em Israel que eram totalmente desconhecidos, pequenos, que não tinha nenhuma importância, de repente, Belém se torna algo tremendo. E depois que o Senhor Jesus cresce, ele vai para Israel, ele vai ser chamado de Nazareno, né? Galileu. E eu já comentei isso numa live. Ninguém perguntou aonde que o Senhor Jesus havia nascido. Ninguém fez isso. Todo mundo achava que ele era realmente nascido lá em Nazaré, né? Ele era um galileu, né? A Galiléia ficou realmente importante depois que o Senhor Jesus começou a trabalhar lá. Mas ninguém perguntou. A palavra fala quem dela cogitou, né? De onde ele veio? Lá em Isaías 53. O único que fez isso foi quem não deveria ter feito. Herodes. Quando os magos chegaram lá em Israel e foram procurar, olha, onde é que nasceu o rei dos judeus, aquilo deu um alvoroço que o rei mandou chamar, eles chegaram e aí ele se informou direito, como é que é isso? E eles disseram quando foi que eles viram a estrela, que não era uma estrela normal que o Senhor criou, era uma estrela sobrenatural que eles iam seguindo, não é? E esse Herodes mandou, olha, escribas, por favor, onde é que o menino teria que ter nascido? E eles falaram, em Belém, Belém da Judéia. O único que perguntou e foi informado. E ele chama os magos e diz, olha, faz o seguinte, vai visitá-lo, a hora que você achar, vem me avisar onde é, porque eu também queria adorá-lo. Olha que hipócrita, mentiroso, não é? E os magos avisados pelos anjos se mandam. E quando Herodes se viu enganado, e aí o texto diz que conforme precisamente ele havia entendido o tempo que os magos demoraram para chegar, porque no dia que a estrela apareceu para eles foi o dia que o Senhor nasceu. E eles demoraram 2 anos até chegar lá. Tanto é que eles não encontram Maria, José e o menino, e nem os pastores, né? Os pastores foi no dia do nascimento. Eles encontraram o Senhor Jesus na casa, e era só com Maria. E depois, avisados, eles se mandam, vão embora. Então, Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, conforme ele havia sido informado precisamente do tempo decorrido. Bem, mas aqui fala que essa parte, nesse versículo aqui de Isaías 9, que essa parte se torna conhecida. Então o versículo 2 diz, o povo que andava em trevas viu grande luz, ele é a nossa luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz, ou seja, a luz veio a esse mundo, não é? Mais embaixo, fala no versículo 6, e é bem interessante, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E é interessante, se vocês prestarem atenção, que aqui fala um menino nos nasceu. Por quê? Por que ele não fala que um filho também nasceu? Interessante, não é? Por que fala que o filho foi dado? Porque ele, como filho, como a segunda pessoa da Trindade, sempre existiu. Então ele não precisava nascer.
Mas como criança, sim, ele precisava nascer. Então o menino nos nasceu e o filho foi dado. E aí, os nomes do meu Deus, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Shalom Israel, né? Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Bem, aqui nós já entendemos que o Senhor Jesus veio, entrou nesse mundo. Ele entra no mundo exatamente para que nós pudéssemos, vamos assim, nos libertar completamente do poder da morte. Se você pegar o último versículo de Romanos 4, fala que ele havia morrido por causa da nossa transgressão, para que a gente não entrasse realmente no inferno, e ressuscitou para nos declarar justos, não é? Então, quando a gente vê essa passagem da profecia do pai de João Batista, né, ele deixa bem claro que o sol nascente das alturas viria. Então, a grande questão que eu coloco para vocês é a seguinte: você que está me ouvindo agora, você já é um proclamador? Alguém que fala, sendo um João Batista dessa nossa era, apontando e dizendo: o Jesus vem, Jesus está voltando, ele vem buscar a igreja. Proclama isso. Você já está fazendo isso, tem feito isso constantemente? Isso tem sido a sua prática? Ou estamos como muitos acomodados e parados? Mas um dia, sabe, quando nós morrermos, o Ângelo faz isso. E ele vai comigo lá, ele é o primeiro, número 1001 do projeto lá do Paraguai. Ele já se inscreveu, o primeiro que se inscreveu. Se você não se inscreveu ainda e gostaria de ter realmente uma experiência, é só entrar lá, preencher o que eu mandei, se você está aqui. Se você não tem o meu telefone e não tem como receber isso, então, por favor, põe aí 011 999 11 5272. Me escreve e diz: eu quero ir no projeto. Aí eu mando para você a inscrição e aí depois você preenche e manda para o meu e-mail, tá bom? Então, a grande questão é, ou você é um proclamador, ou, e isso é o que nós temos que fazer, apontando realmente para o Senhor Jesus e dizendo: ele está vindo buscar a igreja, não é? Ou você pode ser alguém que nasceu de novo, mas está acomodado, e se você morre, e você vai estar na presença de Deus, e Deus vai te perguntar: o que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com o ministério que eu te dei? O que você vai responder? Ou você é alguém que está morto ainda espiritualmente. Se é esse o teu caso, o último, você pode mudar isso agora. Eu vou orar por você que está aqui hoje. Não sei se tem alguém que não tem Jesus. E por aqueles que vão entrar depois lá no YouTube. Eu vou pedir para Deus preparar a tua mente, o teu coração. E se você realmente tem um desejo de ter um encontro com Cristo, aí nós vamos fazer uma oração, tá bem? Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos agora a vida, Senhor, de qualquer pessoa que está aqui conosco e alguns que vão entrar que ainda não te conhecem. Que eles possam entender que o Senhor Jesus não é uma mera pessoa, um mero ser humano, mas Ele é Deus que se fez homem. Ele é o próprio Criador de todo o universo e sustentador de todas as coisas. E que por amor a nós, Ele entra na história, Ele morre a nossa morte e ressuscita e está oferecendo de graça a salvação. Então, Pai, que o Senhor possa estar tocando o coração de qualquer pessoa aqui ou que vai entrar depois. E que essa pessoa possa se arrepender dos seus pecados e ter realmente uma nova vida. Que ele possa ser feito filho de Deus e ter a vida eterna. Então, Senhor, nós colocamos agora
essa pessoa para que o Senhor toque com o teu espírito. Ouça a oração de qualquer pessoa que realmente quer ter uma experiência pessoal contigo. Então, se é esse o teu caso, diz assim: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu entendo que eu sou pecador miserável e que nada que eu faça muda diante de ti o que eu sou. Eu sou um pecador podre. Mas eu não quero ser mais isso. Eu não quero mais ficar nesse estado. E eu entendo também que Jesus não é apenas uma pessoa humana, mas é o próprio Deus que se fez homem. O Deus poderoso. O único nome pelo qual importa que eu seja salvo. Então, eu agora, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu te convido, seja o dono da minha vida, seja o meu Senhor, meu Salvador pessoal. Eu creio que a partir de agora, porque eu me arrependi dos meus pecados e te convidei para ser meu dono, meu Senhor, meu Salvador, no dia de hoje, nesse instante, eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa nova vida. E eu entrego a minha vida a Ti. Me usa, em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, se eventualmente você fez essa oração e Jesus não é mentiroso, a partir de hoje você foi feita filha de Deus e tem a vida eterna. Não sou eu que falo, não. Ele fala: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Então, se você quiser falar comigo ou fazer inscrição para o projeto do dia 15 até dia 29 de janeiro, lá no Paraguai, me inscreva, tá? Entra lá no WhatsApp e fala: olha, eu quero contar que eu me converti aquele dia, ou olha, eu gostaria de ir nesse projeto. Então, a gente vai enviar para você a inscrição, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês realmente são bênção e nós louvamos realmente por esse tempo que nós temos aqui. Isso é um privilégio. Orem por mim, orem pela minha esposa, orem pela minha família, né? E também orem para que o Senhor continue nos suprindo em todas as áreas. Nós, como missionários, vivemos por fé. Então, tenho que depender do Senhor totalmente. Então, orem por nós, tá bem? Que Deus os abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor. Um grande abraço a todos. Esqueci de perguntar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Muitas vezes alguém fala: na hora que eu ia falar, o senhor saiu. Helenilda. Helenilda. Grande abraço a vocês aí. Fiquem na paz do Senhor. E Henrique, daqui a pouco nós estamos juntos, não é? Tá bem? Grande abraço. Fiquem na paz.